agora para a aula de hoje. Na aula de hoje, o que é que nós temos? Veja que a gente está fazendo as definições ainda de sistemas. Então, é meio chato mesmo esse início de análise de sistemas, porque a gente está saindo aí da parte formal, a gente tem muita matemática nesse curso de análise de sistemas, mas a gente tem que dar um significado físico. Algumas coisas às vezes ficam um pouco soltas, outras não, mas vão se juntando até o final do curso. Bom, então a aula de hoje a gente começa com sinais periódicos e não periódicos, também chamado de sinais aperiódicos. Então, um sinal vai ser periódico, então, o que é que acontece, né? Aqui na universidade nós chamamos o semestre 2020.2, ou então período 2020.2. E por que é período? Quando se fala em período, a gente está ligado ao caráter repetitivo de alguma coisa. Então, veja, o que é que acontece no semestre? Vocês se matriculam, não, solicitam matrícula, são matriculados, começam a assistir aula, fazem provas, recebem notas, fazem prova de novo, recebem nota, fecha tudo, chega o final do semestre. Quando inicia o outro, se repete tudo de novo. Começa, solicita disciplinas, assiste aula, faz prova, repete tudo, final, aprovado ou não, e no próximo semestre volta tudo de novo. Então, toda vez que você repete, eu vou ter um sinal periódico. Quando ele não se repete, é um sinal aperiódico. Em particular, para nós, vai ser importante, porque eu já mencionei para vocês um sinal periódico que é muito importante, que é o sinal senoidal. Então, o sinal que chega aqui nas tomadas, terminais de tomada, o que a Energisa fornece, é um sinal senoidal. Então, ele é o sinal periódico. Então, nós vamos ver que sinais periódicos, eles são muito importantes. Então, uma classificação possível para sinais é de sinais periódicos e não periódicos, também chamados de aperiódicos. E uma definição bastante simples de um sinal periódico é o que o x de t é igual ao x de t mais t. Então, isso é um deslocamento, não é? Então, veja, a gente falou um atraso ou um avanço. Então, se eu coloco o x de t mais t, eu vou ter um deslocamento de t unidades de tempo. E se esse sinal aqui, por exemplo, eu tenho esse sinal ilustrado. Se você desloca ele de t unidades, por exemplo, aqui considerando esse t positivo, mais t ele adianta. Então, se esse sinal é deslocado, olhe somente para esse triângulo aqui no centro. Se ele é deslocado de exatamente t unidades, ele vem para esse ponto. E todo esse movimento ocorre. Como esse sinal tem duração infinita, quando eu desloco o t esse sinal, ele permanece o mesmo. Então, toda vez que essa expressão for satisfeita, o sinal é periódico. E veja o seguinte, se ele é periódico com um período t, se eu calcular em 2t, ele também vai ser periódico, 3t. Por quê? Se eu desloco isso aqui, esse sinal, duas vezes para cá, 2t para cá, ele vem para cá, esse outro triângulo vem para menos t, esse de menos 2t vem para zero e permanece o mesmo sinal. Então, se o sinal se repete de t em t segundos, ele também se repete de 2 em 2t segundos e por aí vai. E observando que aqui a gente coloca m pertencendo a uns inteiros, porque você pode deslocar para a esquerda ou para a direita, adiantando ou atrasando o sinal. E veja, o período vai ser o menor valor de t que satisfaz isso. Então, observem, na universidade, o nosso período é de 6 meses, porque é o menor valor de repetição de tempo em que você repete os procedimentos. Veja, você de ano em ano você faz matrícula, mas eu também faço matrícula de 6 em 6 meses. Então, o período aqui vai ser o menor valor de t. Então, no caso da universidade, 6 meses. Bom, aí vem, isso aqui foi a definição matemática. Sim, mas se a gente observar, esse sinal puramente periódico, ele aparece. Por exemplo, se eu tiver um circuito LC puro, em que não existe um elemento resistivo para dissipar energia, se nós pensarmos nos sistemas mecânicos oscilantes, por exemplo, o massa-mola ou um pêndulo,
Se você não tiver perdas por fricção, ele vai ser sempre periódico. Outro exemplo do sinal periódico é o que eu falei para vocês, a geração de energia elétrica, de uma hidroelétrica, por exemplo. Você usa a água, a energia potencial da água, para mover uma turbina. Essa turbina está imersa num campo eletromagnético e toda vez que ela vai girando a uma velocidade constante, o fluxo eletromagnético vai passar de um valor máximo, quando a espira está perpendicular ao fluxo, e zero quando ela está paralela. Então, o sinal periódico aparece também nesses casos. E eles vão ser muito importantes. Adiantando um pouco, na segunda unidade nós vamos falar da transformada de Fourier, que basicamente é decompor um sinal em funções periódicas, que são senos e cossenos, mas fica um pouco mais para frente. Bom, aqui nós tivemos a definição do sinal periódico contínuo, tempo contínuo, e como nós falamos, aqui nesse curso a gente trabalha tanto com sinais contínuos como sinais discretos, e vamos trabalhando paralelo. Em alguns momentos separamos, mas enquanto puder trabalhar de forma junta, vamos trabalhar. Então, a definição de um sinal em tempo discreto periódico é bem similar. Eu tenho aqui a definição para o sinal discreto e aqui a definição para o sinal contínuo no tempo. Então, veja, no sinal discreto basta que o sinal seja invariante ao deslocamento. Você desloca o sinal e ele se torna, não varia. É o mesmo sinal. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, nós temos um sinal periódico com período. Então, veja, eu tenho um N0, que é o menor valor de N para o qual ele se repete, igual a 5. Então, veja, aqui esse sinal, começando em 0 aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho 3 amostras positivas e 2 amostras negativas. Aí em 5, o que é que acontece? 3 amostras positivas e 2 negativas. Depois vem 3 amostras positivas e 2 negativas. Olhando para a esquerda, aqui eu tenho 3 positivas, 2 negativas. 3 positivas, 2 negativas. Então esse sinal, ele é periódico. E qual é o período de repetição? Se a gente olhar aqui, ó, de 0 para 5, esse sinal vai se repetir exatamente de 5 em 5 amostras. Então, esse sinal é um sinal periódico discreto. Indo mais um pouquinho adiantando nas definições que são um pouco chatas, mas serão interessantes na análise de sinais e sistemas. Então, vamos falar do sinal exponencial e do sinal senoidal. Então, mais uma vez, os sinais senoidais, pode ser um seno ou um cosseno, são muito importantes e vão estar ligados às várias áreas da engenharia. E eles vão ser úteis. Então, as transformadas que a gente vai estudar nesse curso, seja ela transformada de Fourier tempo contínuo, transformada de Fourier tempo discreto, transformada de Laplace ou transformada Z, elas basicamente têm funções de base que são as funções periódicas. E além disso, eu posso ter uma função periódica que é muito importante, que é o sinal senoidal. Eu já expliquei para vocês. E a gente, a partir de um sinal senoidal, pode chegar a exponenciais complexas. Então, por isso que o sinal exponencial e também o sinal senoidal, eles são importantes. E a gente vai falar um pouquinho deles agora. Aqui, primeiramente, a gente vai falar no tempo contínuo e depois a gente vai para o tempo discreto. Bom, a forma geral de um sinal senoidal está aqui, exponencial. X de t igual a 1c vezes e elevado a t, em que C e A podem ser complexos, certo? Então, não existe restrição aqui para C e A. Bom, o caso mais simples é quando C e A são reais. Então, se eu tiver C e A real aqui, eu vou ter, basicamente, ver se a gente consegue colocar todas as figuras aqui, pronto. Basicamente, eu vou ter 4 casos, certo? Com C e A reais. Bom, quando C e A são positivos, essa exponencial, a gente vê lá desde a primeira série primária que uma exponencial positiva ela é crescente.
Então, eu vou ter o gráfico com esse comportamento aqui, ó. Esse comportamento aqui, e quando t é zero, quando t é zero, e elevado a zero é 1. Então, eu vou ficar que este sinal aqui corta o eixo y no ponto C. Bom, muito bonito, muito interessante, mas para nós, para mim que sou engenheiro e vocês que serão engenheiros, né, é importante também ter um significado. Certo? A matemática tem que ter um significado. Então, veja, essa exponencial crescente, ela modela alguns fenômenos que são interessantes. Certo? Além da engenharia elétrica, tem outros fenômenos que são interessantes. Veja o seguinte, olha, reações em cadeia. Então, uma bomba atômica formada por fissão nuclear, então os núcleos vão ser divididos. O que acontece? Você tem uma massa do elemento radioativo e injeta um pouco de energia. Essa quantidade de energia ela é suficiente para que ocorram reações em cadeias que vão dissipando uma quantidade de energia cada vez maior. Então, quando a gente fala, tem até um termo interessante que é chamado critical mass, ou seja, massa crítica. Então, o pessoal mudou o significado de massa crítica com o tempo, dizendo que é o que o pessoal que pensa, mas no início, o termo massa crítica veio da área nuclear, porque ele dizia a quantidade de massa do elemento radioativo que provocaria a reação em cadeia. Então, a quantidade de massa, e ela vai crescendo, e no caso da bomba atômica, né, tem as fotos de Hiroshima e Nagasaki que os Estados Unidos soltaram no Japão, o efeito é devastador. Então, essa exponencial pode modelar esse efeito. Além disso, a exponencial também pode modelar uma população de seres, né, de uma espécie, num dado ambiente, quando você tem muito alimento e sem predador. Então, vai crescendo de forma exponencial, né, uma população. Então, esse sinal tem essa característica. Outro sinal, quando eu vou ter outra configuração de C e A, é quando o A é negativo, então esse expoente aqui é negativo, mas o C continua positivo. Então, uma exponencial negativa, ela é decrescente. Então, ela tem esse comportamento, a exponencial decrescente. E veja, o que é modelagem? Bom, aqui a gente vai ter um exemplo que eu mandei. O decaimento radioativo. Por exemplo, quando a gente vai... Paleontólogos... a pessoa quer saber a idade de um determinado fóssil. Então, o indivíduo, enquanto está vivo, ele está consumindo carbono, né? O carbono é um dos elementos químicos compostos contidos nos alimentos. E depois que o indivíduo morre, ele deixa de consumir carbono. Então, os isótopos de carbono vão diminuindo. Então, esse decaimento desses isótopos, ele tem um decaimento exponencial. Então, em função da medição do carbono em um determinado fóssil, pode-se estimar a idade desse fóssil. Mas indo para a nossa área, veja, pense naquela onda quadrada. Se aquela onda quadrada ela for utilizada para alimentar um circuito RC, o que é que acontece? Eu subi naquele nível, uma onda quadrada com nível A e 0. Quando essa onda está no nível A, ela carrega o capacitor. Quando está no nível 0, o capacitor descarrega no resistor. Então, se vocês observarem, e devem ter visto lá em equações diferenciais, e não sei se em física, quando se resolve essa equação diferencial, é uma equação diferencial de primeira ordem com coeficientes constantes. E vai ter lá a equação de elevado a menos t sobre RC, em que 1 sobre RC é a constante de tempo de caída. Então, eu tenho aí um sinal exponencial decrescente. Então, esse sinal aqui, ele também é importante. Bom, aqui, nesses dois casos de cima, nesses dois gráficos de cima, foi analisado C positivo, e aqui a gente tem um valor para C negativo. Então, veja, se C é negativo, quando T é 0, o sinal corta
o eixo Y em C. Então, se C é negativo, ele vai cortar o eixo Y em C aqui, estando C abaixo do eixo X. E o caráter, ele continua em módulo sendo ampliado, quando eu tenho uma exponencial crescente, e em módulo diminuindo, quando tem uma exponencial decrescente. Então, esses são os 4 gráficos possíveis para esse sinal exponencial, considerando as constantes A e C reais. Bom, quando C é igual a 1 e A é um imaginário puro, ou seja, essa expressão aqui, quando C é igual a 1 e A é um imaginário puro, ou seja, eu vou ter algo desse tipo aqui. Então, eu vou ter um x de t igual a e elevado a j ômega 0t. Essa exponencial aqui, ela também vai ser muito importante para a gente. É por isso que a gente está falando dela. E ela vai ser chamada de exponencial complexa. Então, essa exponencial complexa, porque tem um jzinho aqui, ela vai ser importante para a gente. Aí a primeira pergunta, esse sinal é periódico? Aí, para ser periódico, eu tenho que resolver essa equação. X de t igual a x de t mais um t grande. Eu substituo x de t, que é elevado a menos j ômega 0t aqui, e nesse ponto também é elevado a j ômega 0t mais t. Aqui eu tenho uma soma de expoentes que transforma num produto de exponenciais, ou seja, com a mesma base. Aqui eu tenho j ômega 0t e aqui j ômega 0t. Então eu cancelo esse com esse. Então eu vou ficar com e elevado a j ômega 0t grande igual a 1, que é o que eu cancelei essas duas exponenciais. E 1 a gente pode escrever como e elevado a j 2π. 1 é elevado a j 2π. Então, ômega 0t igual a 2π. Logo, o t0, né, o menor valor, vai ser 2π sobre ômega 0. Lembrando que o t0, o período, é o menor tempo de repetição de um sinal. Então, esse sinal aqui, ele é importante e, além disso, é periódico, com período 2π sobre ômega 0. Aqui eu coloquei o módulo de ômega 0, porque tanto faz se você colocar mais ou menos, o período é sempre um valor positivo. Bom, mas veja, para justificar ainda a importância do sinal exponencial, nós podemos ver aqui que existe uma relação entre o sinal senoidal, que tem a importância na engenharia elétrica, e a exponencial complexa. E isso nós podemos ver por meio da identidade de Euler. Então, não confundir o matemático alemão Euler com o nosso diretor de centro, professor Euler Macedo, certo? Então, utilizando, nem também com o jogador, o pessoal que é mais velho deve ter lembrado de Euler do Palmeiras, né? O filho do vento, devido que era lateral esquerdo e corria muito, né? Então, a identidade de Euler, o que é que nós temos? Eu consigo escrever uma exponencial complexa, e elevado a jθ, igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Então, por meio dessa identidade, é possível relacionar cosseno com exponencial complexa. Mas antes disso, vamos verificar o seguinte. Essa exponencial complexa, ela também vai ser muito importante, e por isso que a gente faz umas definições com ela. Primeiro, qual é o módulo da exponencial complexa? O módulo de qualquer número complexo é a parte real ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, identidade trigonométrica fundamental é 1. Raiz de 1 é 1. Então, o módulo dessa exponencial é sempre 1. E a fase? Qual é a fase desse número complexo? Fase de qualquer número complexo é o arco tangente da parte imaginária, seno de θ, dividido pela parte real, cosseno de θ. Seno de θ sobre cosseno de θ é tangente de θ. Tangente, o arco tangente e tangente são funções inversas. Logo, isso aqui é igual a θ. Então, veja, toda vez que você escreve e elevado a jθ,
eu tenho um número complexo com módulo 1 e fase θ, que é o que está aqui. Então, se você olhar no plano complexo, aqui eu tenho um círculo unitário, o número complexo, a exponencial complexa é elevada a jθ, ela está sob o círculo unitário com fase θ. Tá? Então, por meio dessa expressão, a gente converte de cosseno e senos para exponencial complexa e lembro que essa exponencial complexa tem essa característica. Bom, para relacionar então com o sinal senoidal, se a gente tiver um sinal x de t igual a cosseno de ômega ct mais φ, eu vou ter um sinal com esse comportamento. Aqui, no caso, é um sinal senoidal porque ele cortou o eixo y em zero, em t igual a zero, x de t é zero. Mas, de uma forma geral, ele vai cortar o eixo y quando t é zero. Colocando t igual a zero, ele vai sempre cortar em a cosseno de φ. Então, esse é o comportamento de um sinal senoidal com amplitude A e fase inicial φ. Bom, mas aí como é que eu vou relacionar o sinal cossenoidal com exponenciais complexas e vice-versa? Da seguinte forma, se a gente já mostrou que E elevado a jθ, vou voltar aqui um pouquinho, ver se a gente consegue chegar lá, aqui, pronto. E elevado a jθ é cosseno de θ mais j seno. Então, E elevado a j ômega 0t é cosseno de ômega 0t mais j seno de ômega 0t. Quando eu tenho E elevado a menos j ômega 0t, cosseno de ômega 0t menos j seno de ômega 0t. Veja, se eu somar essas duas expressões, se a gente soma essas duas expressões, o que é que acontece? J seno com menos j seno é cancelado, eu fico com 2 cosseno de ômega 0t e a soma das exponenciais. Uma exponencial com sinal positivo, a outra exponencial com sinal negativo. Como eu tinha somado 2 aqui, o 2 vai passar dividindo, então cosseno de ômega 0t é E elevado a j ômega 0t mais E elevado a menos j ômega 0t sobre 2. Então, com essa expressão, a gente consegue escrever um cosseno como soma de duas exponenciais. Então, dessa forma, esse sinal mais geral, A cosseno de ômega 0t mais φ, eu vou ter 1 sobre 2, então eu fico com A sobre 2 aqui. E aqui eu tenho duas exponenciais, uma exponencial com sinal positivo e a outra exponencial com sinal negativo. Como seria uma soma ou subtração, né? Eu repito a base, somo ou subtraio os expoentes. Então, eu fico com essa expressão. Então, de tal sorte que eu tenho um sinal senoidal, né, que é o cosseno aqui, sendo escrito na forma de exponencial complexa. Não se preocupem, mais uma vez, não se preocupem muito com isso, porque quando chegar o momento certo, na análise de Fourier, tanto para tempo contínuo e tempo discreto, a gente vai ter maior familiaridade com isso. Bom, e de uma forma geral, quando a gente tem um sinal exponencial complexo, que também vai aparecer várias vezes no nosso curso, qual seria a expressão geral para ele, quando eu tenho A e C complexos? Então, veja, se a gente utilizar C na representação polar, então um número complexo na sua representação polar, ele vai ser módulo vezes E elevado a J fase. Então, C agora tem módulo C e fase θ. E o A, no sinal exponencial x de t igual a C elevado a menos AT, ele também é um complexo, nós vamos escrever na representação retangular, ou seja, R mais J ômega 0. Bom, substituindo esses dois sinais aqui, então C é igual a módulo de C elevado a Jθ e A é R mais J ômega. A gente pode pegar e escrever. Pessoal, fazendo uma interrupção aqui. Essa aula hoje vai ser um pouco mais rápida, porque eu tenho uma reunião do CONCEP marcada às 9 horas. E ela tem uma prioridade em relação às outras atividades da universidade. Tá? O recado que eu recebi agora do sistema. Bom, então veja, substituindo o C, eu posso escrever, juntar duas coisas aqui. Primeiro, eu vou deixar o módulo de C
E esse E elevado a RT aqui, ó, E elevado a RT, ele não é complexo. E juntar depois essa exponencial com o sinal complexo. Então, eu tenho J θ, J ômega 0, T. Então, eu fico com E elevado a menos J ômega 0, T e J θ. Se for aplicada a identidade de Euler a essa porção, que tem a exponencial complexa, eu divido isso em cosseno e seno. Então, cosseno mais J seno, multiplicado por módulo de C elevado a RT. Então, de tal sorte que quando nós temos a exponencial complexa, a exponencial com C e A complexo, a gente pode escrever o sinal dessa forma aqui. Bom, aí, por isso, a gente vai analisar agora. Veja que elas têm o comportamento similar. Módulo de C é elevado a RT, cosseno de ômega 0 θ. A parte imaginária, módulo de C é elevado a RT, um sinal senoidal. Então, um sinal senoidal, como aqui eu tenho uma fase, é um sinal que oscila. Aí a questão é, como é que a gente vai construir esse sinal? Bom, se a gente pegar ou a parte real ou a parte imaginária, qual é o comportamento desse sinal? Então, veja aqui, ó. Primeiro caso, se R for maior do que zero, então eu vou ter um módulo de C vezes E elevado a RT. Quando R é maior do que zero, eu tenho uma exponencial crescente. E elevado a RT é uma exponencial crescente. Só que essa exponencial, ela está multiplicada por um sinal senoidal. O sinal senoidal oscila de mais 1 até menos 1, não é? Mais 1 até menos 1. Então, quando você multiplica essa função aqui, que é uma exponencial crescente, vezes um sinal que está oscilando, você fica com esse sinal aqui, ó. Um sinal oscilante, e não mais a envoltória é constante, mas sua envoltória vai aumentando com o tempo. Onde é que a gente poderia ver um fenômeno parecido com esse? Veja, aqui se a gente tiver uma ressonância, pode haver problema. Então, depois pesquisem a ponte... como é que é o nome da ponte? A ponte em Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Com o vento derrubou uma ponte que era aquelas estaiadas. Procure no YouTube, vocês que são mais novos que eu e gostam disso, e veja o que aconteceu com a ponte. Ela começou a balançar, começou a balançar de forma descontrolada e partiu, colapsou. Outro exemplo, suponha que exista na terminação de uma linha um ponto de reflexão. Você tem uma linha de transmissão e tem uma reflexão. Quando você está se transmitindo uma onda senoidal e a reflexão dela, você gera uma diferença de fase de 2π radianos. Então, uma diferença de fase de 2π. Veja, se você atrasa um sinal senoidal de 2π, ele é o mesmo. Então, quando você defasa, a onda que vai está em fase com a onda que está retornando. Se elas estão em fase, elas têm o mesmo valor. Então, o valor de pico vai dobrar. Se houver outra reflexão que ocorra isso, ela vai dobrando. Então, cada vez dobrando, então isso vai gerar uma reação em cadeia, que num sistema elétrico, se a proteção não atuar para desligar, vai estourar tudo. Então, esse comportamento aqui, oscilante com amplitudes cada vez maiores, esse comportamento pode ser modelado com exponencial complexa. No caso de R maior do que zero, então, porque essa exponencial aqui é crescente. O outro caso é quando R é menor que zero. Quando R é menor que zero, essa envoltória do sinal, né, a envoltória do sinal oscilante, ela vai reduzindo e você vai ter um sinal cada vez mais amortecido, até chegar a zero. Certo? Então, aqui nós temos os dois gráficos para a parte real ou para a parte imaginária desse sinal, considerando R positivo e R negativo. Bom, indo agora para o caso discreto. Então, agora a gente vai falar para o caso discreto. Essas exponenciais aqui. Então, agora eu tenho um x de n igual a c vezes alfa elevado a n. Se c e alfa são reais, eu tenho dois casos.
aqui, primeiro, a gente está considerando alfa maior do que 1, e aqui alfa entre 0 e 1. Então, alfa aqui em cima ela é positivo, e no primeiro caso maior do que 1, módulo maior do que 1, e nesse segundo menor do que 1. Aí aqui eu vou repetir mais ou menos a mesma coisa. Se alfa é maior do que 1, eu tenho um exponencial crescente, e se alfa é menor do que 1, um exponencial decrescente. Lembrando que para esse gráfico aqui, C tem que ser positivo, né? Em algum ponto N é igual a 0, quando você tiver alfa elevado a 0 é 1, eu vou ficar com C. Mas são esses dois comportamentos. E não tem muita diferença em relação ao sinal contínuo, apenas que esse sinal aqui vai ser discreto. Mas agora, se A é negativo, nesses dois casos, primeiro, a alfa é negativo, mas o módulo dele é maior do que 1. Então, aqui é menos 2, menos 3, menos 4. E nesse aqui, alfa também é negativo e o módulo dele está entre 1 e 0. Bom, qual é a diferença para quando alfa é negativo e alfa é positivo? Certo? Então, veja, quando alfa é negativo, o sinal vai oscilar entre valores positivos e negativos. Por quê? Exemplo, suponha que A, nesse caso, seja menos 2. Quando A é menos 2, você botar menos 2 elevado a 0, potência π é 1. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Menos 2 elevado a 2 é mais 4. Menos 2 elevado a 3, menos 8. Então, por isso que você vai ter o sinal oscilando entre valores positivos e negativos, que é o que nós temos aqui, ó. Positivo e negativo é o que nós temos aqui. E da mesma forma, se o A estiver entre o módulo de A estiver entre 0 e 1, mas A é negativo, ou seja, A está entre menos 1 e 0, você tem o sinal também oscilando, só que o módulo dele vai reduzindo com o passar do tempo. Então, são esses os gráficos. A outra observação, que é bem... veja que a forma de se escrever a exponencial complexa em tempo discreto é alfa elevado a n. Se a gente observar aqui, ó, na exponencial, eu tô, cadê ela? Peraí. Eu tenho E elevado a AT. Então, quando eu saio do tempo contínuo para o tempo discreto, a exponencial é escrita um pouquinho diferente. Eu não tenho E elevado a AN lá. E elevado a AN. Eu tenho alfa elevado a N, ou A elevado a N. Bom, e se C e alfa são complexos, você vai ter aquele mesmo comportamento do sinal, o mesmo comportamento, ou decrescendo ou crescendo, a depender do valor do módulo de A. E também o seguinte, aqui a gente vai ter a exponencial, né? Então, nesse caso, como eu tenho valores positivos e negativos, então eu tenho ou uma exponencial crescente ou uma decrescente. E aqui, eu tirei até uma xerox do livro Signals and Systems, que vocês devem já ter pego. É um exemplo que a gente vai mostrar o seguinte, fazer um comentário bastante rápido e sem muita preocupação, porque isso, sinais senoidais e os sinais exponenciais estão intimamente relacionados, são importantes na definição das transformadas. Aqui a gente vai mostrar dar um tira-gosto sobre as questões de periodicidade desse sinal e também a questão de frequência. É mais ou menos determinado para o caso contínuo, mas no caso discreto a gente tem um pequeno problema, que eu vou mostrar aqui para vocês. Veja, nesse gráfico aqui, nós temos x de n igual a cosseno de 2πn sobre 12. E temos esse comportamento aqui, ó. Um sinal que está se repetindo com o período 12, se vocês contarem daqui para cá. Depois temos outro sinal escrito x de n igual a 8πn vezes 31, que é esse sinal aqui.
Se vocês observarem, o período desse sinal aqui é 31. E depois temos o sinal x de n igual a n sobre 6. Então, embora, se isso fosse 8πt sobre 31, 2πt sobre 12 e t sobre 6, todos seriam periódicos. Mas isso não acontece no caso discreto. Então, no caso discreto, se vocês observarem aqui, esse sinal ele é não periódico. Por que ele é não periódico? Porque quando você vai resolver isso aqui, essa cosseno igual a nπ. Então, para ele ser periódico, você teria que encontrar um n que ele se repetisse. Mas quando você vai resolver esse cosseno, você fica com 2πn, um n0 maior. E quando vai resolver o n não vai virar inteiro. O n solução da equação. Então, a princípio, eu só faço essa observação que é bastante rápida e a definição formal, e a gente vai mostrar por que isso acontece, somente no início da quarta unidade. Mas senos e cossenos, eles são muito úteis, converte-se com a identidade de Euler para uma exponencial complexa. Esses sinais são periódicos, os sinais periódicos são sinais de interesse, mas no caso discreto, a gente vai ter que ter alguns detalhes para adaptar a teoria que a gente vai desenvolver aos sinais discretos. E uma observação é que o sinal discreto cossenoidal nem sempre é periódico, certo? Então, esse sinal aqui, o cosseno de n sobre 6, cosseno de n sobre 6, ele não é periódico. A segunda observação está nessa figura aqui. Peraí. Peixe. A segunda formação está nessa figura aqui. Pronto. Se melhora a visualização. Pronto, melhorou. Veja o seguinte. Uma coisa interessante. No tempo, se a gente tiver o sinal cosseno de t, é um determinado... vou demonstrar aqui uma coisa interessante para vocês. Estamos fazendo a gravação aqui. Como essa disciplina a gente faz muitos gráficos, muitas análises, eu recomendo que vocês tenham um software, pode ser o MATLAB, qualquer um, para fazer o gráfico. Eu, por exemplo, eu gosto muito no Linux, vou aumentar aqui para vocês verem, desse programa aqui chamado Nuplot, GNU-Plot, Nuplot. Ele tem para um Windows também e é rápido para você fazer alguns gráficos. Então, por exemplo, plot 7, só vou mudar a variável para botar t, dame t, plot cosseno de t. Demora algum tempo para inicializar. Observe o seguinte, esse é o sinal cosseno de t. Periódico, né? Cosseno de t periódico. Aumentar 100%. Tá 1000 amostras para cada seno. Vamos plotar também o cosseno de 2t. O que é que acontece dos cosseno em relação ao cosseno de t para o cosseno de 2t? Ele aumenta a frequência, né? Então, o cosseno de 2t, esse azul mais claro, ele aumenta a frequência. Cosseno de 3t, vamos lá. Depois eu vejo isso. Ficou mais rápido. Se a gente pegar um cosseno de 4t, veja, nessa figura, você vai tendo um sinal mais lento, que é o cosseno de t. Depois eu tenho um cosseno de 2t, eu vou tirar esse 2t aqui, que só está atrapalhando. Não, deixa ele lá. Ficando mais rápido. E por último, eu tenho um amarelo.
cosseno de 4t cada vez mais rápido. Então, no caso contínuo, se você tem um sinal cosseno e você aumenta a frequência, aqui eu tenho a frequência 1 radianos por segundo, 2 radianos por segundo, 3 e por aí vai. Você vai aumentando a frequência desse sinal, ele vai se tornando cada vez mais rápido. Então, um sinal mais rápido é o que oscila de forma mais rápida. Agora vejam, isso não vai acontecer no caso discreto. Por quê? Observe. Quem é o cosseno de 0 vezes n? Cosseno de 0 é sempre 1, é um sinal constante, que está aqui. Cosseno de πn sobre 8. Então, eu parti aqui da frequência ω0 igual a 0 para π sobre 8. Então, ele começa a oscilar. Então, você olha aqui, ele tem uma oscilação. Se nós aumentamos agora de π sobre 8 para π sobre 4, esse sinal aqui fica mais rápido. Veja que ele está oscilando mais rápido. Então, se aqui eu tinha um sinal mais lento, ele está mais rápido. Daqui para cá, se a gente aumenta um pouquinho mais a frequência de π sobre 4 para π sobre 2, então o que é que acontece? Eu tenho um sinal mais rápido. Sendo π sobre 4, então eu vou ter apenas 3 valores. 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1, então eu tenho um sinal mais rápido. Se a gente aumenta a frequência aqui para um cosseno de π vezes n, cosseno de π vezes n ou é mais 1 ou menos 1. Ou é mais 1 ou menos 1. Então, a amostra, ou se não é mais 1 ou menos 1, ele vai ter essa oscilação aqui. Quando a gente aumenta essa frequência aqui, que está em π, para 3π sobre 2, o que é que acontece? Ele retorna para esse comportamento aqui, ó. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Que é mais lento do que esse outro. Esse aqui é o mais rápido. Quando eu tenho um sinal digital, o mais rápido que esse sinal pode fazer, ou seja, a maior variação que ele pode fazer é ficar positivo, negativo, positivo, negativo. Quando a gente aumenta um pouquinho mais essa frequência, ele vai ficando mais lento. Até chegar ao cosseno de 2π vezes n, que é igual ao cosseno de 0 vezes n. Então, veja, aqui a gente tem uma diferença. Se a oscilação do sinal contínuo, ela sempre aumenta com o valor de ω0, no caso discreto, não. No caso discreto, eu vou ter que a frequência 0 e a frequência 2π são constantes. A frequência 0, o sinal gera um sinal constante, um sinal que não muda. Então, é uma baixa frequência. E a maior frequência que eu tenho é em torno de π. Então, a gente vai observar essas nuances quando estiver falando de sinais discretos. Mais uma vez, essa parte aqui a gente não precisa se preocupar nesse momento, porque eu não mostrei matematicamente, esmiuçadamente, porque isso ocorre. Quando estivermos falando das exponenciais complexas para analisar sinais discretos no tempo, eu vou mostrar essas expressões matemáticas e por que isso ocorre no detalhe. Bom, já são 8h49, a gente vai caminhando aqui para o final da aula. E mais uma vez, continuando na chatice, né? Essas definições que são úteis e importantes, elas são um pouco chatas. Pronto, então vamos falar agora de outras funções importantes em análise de sinais. Aqui a gente tem duas: o impulso unitário e o degrau unitário. No caso discreto, essas definições são simples. Então eu vou ter delta de n, o impulso de unitário, no caso discreto, é esse sinal aqui. É um sinal que vale 1 quando n é igual a 0. Aqui é uma sujeirinha, eu acho, não é n derivado não. Quando n é igual a 0, ele vale 1. E fora, para n diferente de 0, ele vale 0. Então é esse sinal aqui. Certo? Esse impulso aqui é muito importante na análise de sinais de sistemas. Tanto que a resposta ao impulso de um sistema me caracteriza esse sistema, mas, por enquanto, peguem só a definição. Esse sinal, que é chamado de impulso unitário, é um sinal discreto, na versão digital, né, discreto, que tem amplitude unitária em n igual a 0 e 0 caso contrário. Outro sinal importante é o degrau unitário, que vem unit step, então, o degrau unitário. A diferença do degrau unitário é que ele é 1 para n maior ou igual a 0 e 0 caso contrário.
então é um sinal que é 0 até menos 1. A partir de 0 ele passa a ser 1 e vai sendo 1 até o infinito. Então essa é a definição do sinal degrau unitário. A importância do sinal do degrau unitário principalmente porque ele está relacionado ao impulso, mas se você observar, é um sinal, olha, o sistema está desligado, a partir de um determinado tempo eu ligo. Então você pode modelar uma chave aí, tanto no tempo discreto como contínuo. E esses dois sinais, o impulso e o degrau unitários, eles estão intimamente relacionados. Veja o seguinte, eu posso escrever o delta, ou seja, o delta, que é o impulso unitário, na forma de, como combinação de degraus. Então, veja, se eu escrever o sinal U de N, quem é o sinal U de N? É o sinal que é 0 até menos 1, e a partir de 1, de 0, ele é 1. Quem é o sinal U de N menos 1? Isso aqui é uma pergunta valendo ponto. N menos 1 é um atraso é um atraso ou um avanço? É um avanço, professor. Podem... Avanço. Se N for positivo, é um avanço, mas se for negativo, é um atraso. Veja o seguinte, ó, N menos 1, N é minha variável independente. N menos 1 é o quê? Um atraso ou um avanço? Avanço. Atraso, galera. N menos 1 é um atraso. N menos 1 é um atraso. Se fosse N mais 1 é que é um avanço. Certo? Eu poderia até abrir... Poderia não. Vamos abrir aqui para não passar por mentiroso, vamos abrir aqui a aula 2, né? Veja o seguinte. Eu pedi para vocês corrigirem, né? Estava errado lá na aula anterior, que eu pedi para vocês corrigirem. Veja, ó. T mais T0, avanço. T menos T0, um atraso. Então, eu avanço. O sinal aqui está centrado em 0. Quando eu coloco T mais T0, ele avançou. Então, se ele tinha o pico aqui em 0, o pico vai ser em menos T0. O pico ocorreu antes. Então, por isso que eu avancei. E quando eu tenho um x de menos T0, é um atraso. Então, se é o atraso, ó, x de t menos T0, se esse pico era em 0, ele vai ter esse pico atrasado, somente depois, em mais T0. Então, vão lá, resolva o exercício para a gente chegar a isso. Então, veja, esse N menos 1 é um atraso. Então, se o sinal degrau ele começa em 0, quando eu atraso de uma unidade, ele vai começar em 1. Certo? E se você faz U de N menos U de menos N, o que é que acontece? O sinal de cima menos o sinal de baixo, até menos 1, os dois são 0, então 0 menos 0 é 0. Em N igual a 0, eu vou ter o de cima 1 menos o de baixo 0, que é 1. E a partir de N igual a 1 até mais infinito, o de cima é 1 e o de baixo é 1. 1 menos 1, 0. Então, veja, nós conseguimos escrever o delta de n igual a U de n menos U de n menos 1. E o contrário, como é que eu posso escrever o U de n, o degrau, em função do impulso, o delta? Da seguinte forma, eu vou somar m variando de menos infinito até n, o delta de m. Então, se eu tiver o delta de m aqui, ó, delta de m, então eu mudei a minha variável para m, e faço uma soma de menos infinito até n, eu vou somar todas as amostras de sinal de menos infinito até n, o que é que acontece? Se esse n aqui estiver à esquerda, todas as somas vão ser nulas. A partir de n igual a 0, eu começo a computar esse valor dessa amostra. Então, essa expressão aqui relaciona o degrau com o impulso. E essa outra expressão, desculpem, o impulso com o degrau. Bom, mais uma vez, agora vamos para o caso contínuo. Tem 5 minutos ainda. Então, no caso contínuo, então veja, eu vou ter a definição do degrau e do impulso. Então, veja, a definição
degrau unitário, ela vai ser o seguinte, bem similar à definição do degrau para o caso discreto. Então, no caso contínuo, o degrau unitário é 1 para t maior ou igual a 0 e 0 para t menor do que 0. Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó. E esse gráfico, ele modela uma chave. Então, por exemplo, você ligou o interruptor. Então, ele era 0, estava fechado, ligou o interruptor, ele passa a ser 1. Então, o degrau unitário tem essa definição. Observe que, para a gente, que é da engenharia elétrica, a gente está abusando aqui nesse desenho. O pessoal da matemática iria reclamar com a gente, porque eu teria que desenhar essa função, é uma função descontínua. Então, ela ia até t igual a 0, eu colocaria uma bolinha aberta aqui. Em t igual a 1, eu colocaria a bolinha fechada aqui em cima, porque para t maior ou igual a 0 é 1 e faria. Só que quando a gente vai na prática, se vocês fizerem um sinal quadrado, que está oscilando entre mais A e menos A, por exemplo, mais 12 volts, menos 12 volts, você vê lá no osciloscópio o sinal indo. Então, na maior parte das vezes, essa definição aqui não vai nos importar tanto, certo? Esse ponto de descontinuidade. Bom, agora, essa função impulso unitário que a gente definiu de forma bem tranquila no caso discreto, para o caso contínuo é um pouquinho mais complexa, mas depois a gente resolve o problema aí de vocês. Bom, o que é o delta de t? Também chamado de delta de Dirac, que foi o francês aí que propôs e analisou esse sinal. O delta de Dirac, ele é 0 para t diferente de 0, então essa definição já servia para o caso discreto também. E ela é uma função singular para t igual a 0. Singular em que sentido? Ela é 0 para t diferente que 0, mas em t igual a 0, ela tem que atender essa condição aqui. A integral do delta nas vizinhanças de t igual a 0 é 1. Por isso que a gente chama de impulso unitário. Ou delta unitário, delta de Dirac. Então, veja, como é que eu posso construir essa função aqui? Que a gente indica dessa forma. É uma função que é 0 para t igual a 0, para t diferente de 0. Em t igual a 0, ele tem uma área acumulada, igual a 1, e depois de t igual a 0, ele volta a ser 0. Aí eu pergunto, como é que eu posso ter uma área concentrada em um ponto? Essa função tem que ir a infinito e retornar para ter essa área concentrada nesse ponto. Então, essa definição vai ser a definição que nós vamos ter para o delta. E toda vez que a gente desenhar uma setinha com um valor ao lado, isso não quer dizer a amplitude do impulso, porque no caso contínuo, a amplitude do impulso é infinita, e sim a sua área. Então, eu tenho um impulso unitário, é um impulso que tem uma área unitária aqui. Só que para facilitar a nossa vida, aí você tem várias representações e aproximações para a função impulso. Dependendo do caso, utiliza-se uma ou outra. Aqui, e para todos os exemplos e análises que nós fizermos em análise sinais sistemas, a aproximação retangular vai servir. Certo? Então, o que é a aproximação retangular do delta, do impulso unitário? É o seguinte, ó. Você considera um retângulo aqui na origem, de duração menos epsilon sobre 2 até epsilon sobre 2. Veja, para que esse retângulo tenha área unitária, essa amplitude aqui tem que ser 1 sobre epsilon. Por quê? Porque minha base é de largura epsilon. Ou seja, esse retângulo, essa porta, né, esse sinal porta é de menos epsilon sobre 2 a epsilon sobre 2. Então, a base é epsilon. Quando a altura é epsilon, o que é que acontece com a área? A área do retângulo base é epsilon vezes a altura 1 sobre epsilon. Esse retângulo tem área unitária. Se a gente fizer epsilon tender a 0, o que é que vai acontecer com essa base? Essa base tende a 0. E o que é que vai acontecer com a amplitude? 1 sobre epsilon, quando o epsilon tende a 0, tende a infinito. Então eu vou ter um modelo de um sinal de base infinitesimal e amplitude infinita.
Só que essa área vai mudar, essa área desse retângulo depende de epsilon? Não, é sempre unitária. Então eu vou ter esse modelo aqui, ó. Então, o impulso ele pode ser aproximado por essa aproximação retangular aqui. Aí aqui, adiantando um pouquinho, ó, veja, se eu tiver o delta de AT, que operação é essa quando eu faço uma função ou um sinal x de AT? É a operação de escalonamento. Quando A é maior do que 1, o que é que acontece? O sinal comprime. Se esse sinal for comprimido aqui, o que é que acontece com a área? Ela diminui. Então, o delta de AT vai ser um delta, eu continuo com a base infinitesimal e a amplitude indo para infinito, só que a área diminuiu. Então, essa expressão aqui vai ser útil em algum ponto que eu vou mostrar para vocês. Veja, aqui nós temos a aproximação retangular. Qual é o problema dessa aproximação retangular? É uma função descontínua. Existem outras aproximações? Várias. Vou citar duas para vocês agora. Pode-se fazer a aproximação por meio de um triângulo. Aproximação triangular. Qual é a vantagem da aproximação triangular? Você sai e não tem mais uma função descontínua. Um triângulo aqui gera uma função contínua. Outro tipo de aproximação. Lembram da função de Gauss? Que é a função da distribuição de Gauss que parece um sino? Essa aqui, ó. Quando é uma aula presencial, eu escrevo a expressão, que é 1 sobre raiz de 2 π sigma, E elevado a menos sigma, E elevado a menos x sobre 2 sigma ao quadrado, em que sigma é o desvio padrão. Então, é aquela função formato de sino. Se você diminui o desvio padrão da gaussiana, ele vai comprimindo. Qual é a vantagem da representação gaussiana em relação Qual é a vantagem da representação gaussiana em relação à triangular? A triangular você tem duas derivadas, pelo menos não tem derivada no pico aqui em t igual a zero. A gaussiana você vai ter derivada em todos os pontos. Bom, mas essa definição, a aproximação retangular, vai ser útil para a gente. Me deem só um segundo que eu vou acessar aqui a sala de reunião do CONCEP. Eles dão 15 minutos só para marcar presença, aí a gente termina a nossa aula. Rapidinho aqui. É o tempo que eles vão dando os informes, tudo. Mas já conta o quórum. Só um pouquinho. Pronto, fechou aqui. Deixar sem som. Bom, caminhando aqui para o final da nossa aula, vamos falar da propriedade da filtragem da função impulso. Veja, o que é filtrar? O pessoal recebe a água aí não muito boa da Cagepa, às vezes a água é boa, mas o sistema de armazenamento na sua casa ou no prédio não é bom, coloca-se um filtro para a água. Então, o filtro, ele é utilizado para separar, né? Então, filtrar é separar. Então, você separa a parte sólida, as partículas em suspensão na água, da água para beber. A filtragem, né? Então, o que é a filtragem da função impulso? A filtragem da função impulso também vai estar relacionada a separar alguma parte. Sim, só uma piada. Observem, aqui esse semestre eu estou até muito sério, mas normalmente eu gosto de falar piada durante a aula, nunca com o intuito de desmerecer ninguém, denegrir a imagem de qualquer um, mas só de tornar a aula mais animada. É muito mais fácil de fazer isso durante a aula, porque você explica o contexto, do que durante uma chamada. Mas assim, uma filtragem, né? Às vezes o aluno pergunta, professor, como é que está a prova? Como é que está a prova? Eu disse, a prova vai ser igual um filtro, separar os homens dos meninos. Mas é só uma brincadeira. Então, fica sem graça online assim, mas filtragem, quando lembrar da filtragem da função impulso,
tanto em sinal discreto, ele vai filtrar também. Não vai separar os homens dos meninos, mas vai separar uma parte do sinal. Então vamos ver mais uma vez a filtragem para o caso contínuo e a filtragem para o caso discreto. Então veja, a filtragem no caso contínuo é o x, é dada por essa expressão aqui, ó. Integral de menos infinito a mais infinito do x de t vezes o delta de t menos t0 é igual a x de t0. Então, veja isso daqui. Primeiro, explicar por que filtrou, né? Olha, esse delta de t menos t0 eu agora consegui determinar o valor desse sinal de interesse em x de t mais t0. X de t0. Então, vamos mostrar isso aqui, como é que ocorre. Eu tenho uma integral do produto de dois sinais. Então, eu tenho um sinal x de t qualquer, que está escrito aqui, e tenho um sinal delta de t menos t0. T menos t0 é um atraso. Então, eu vou ter t menos t0. Bom, deixa eu verificar só uma coisa aqui. Está tudo ok. T menos t0. Aqui nós temos o produto desses dois sinais. O sinal de cima vezes o sinal de baixo. Como é que eu faço o produto? Veja, e analiso esse produto. Essa função de baixo, esse sinal de baixo, é zero para t diferente de zero. Então, para t diferente de zero, o produto entre esses dois sinais, entre essas duas funções, é zero. Está aqui. Em t igual a zero, o que é que acontece? Essa função aqui é constante e assume um valor x de t0. Quando eu faço o produto desse sinal que vai a infinito e retorna em infinitésimo, vezes uma constante, que é x de t0, eu agora não vou ter mais um sinal. Estão perguntando. Me dê 2 minutos aqui, senhores, só para eu ativar aqui o som. Espera um pouquinho só. O pessoal está enchendo o saco aqui, peraí. Professor Júlia? Oi. Temos, na minha anotação, eu tenho 13, porém, apenas 8 pessoas votaram. No caso, precisa das pessoas votarem. Professor, deixa eu ver aqui quem não votou. Professor Silvio. Oi, bom dia, professor Júlia. Desculpa, gente, eu não votei. Eu não votei, não. Estou digitando aqui, não prestei atenção, mas... Todo mundo dando aula. Eu vou botar assim, eu estou dando aula em paralelo, estou terminando uma aula. Sem problema, pessoal. Eu também não votei, não. Mas essa votação, eu estava aqui, e aí assim, eu estava escutando todo mundo falar, como não tinha quórum, eu não estava com a tela aberta. Vocês não avisaram de votação. Pronto. Aí, por isso que eu acho que deve ter mais de uma pessoa. Responda aí, está atrapalhando... Tá atrapalhando a aula, esse som? Não, dá para ouvir, professor. Dá-lhe. Assim, dá para ouvir a aula, né? Vamos terminar em paralelo. Bom, então vejam. Se quando eu tenho esse produto aqui, apenas em t igual a zero, perguntar de novo, apenas em t igual a zero, eu tenho o sinal de cima constante em t0 igual a x de t0, e o de baixo, ele vai a infinito e retorna. Só que ele vai a infinito e retorna com a área unitária. Quando eu multiplico esse sinal vezes uma constante, é como se eu multiplicasse essa amplitude vezes uma constante. Então, a área que era unitária vai passar a ser x de t0. O valor do sinal x de t na amostra t0. Então, e se eu calculo agora a integral, o que é o cálculo da integral? É a área. Então, a área desse sinal aqui é x de t0. Eu tenho desse lado.
Bom, para o caso discreto, a expressão é essa. Se eu tenho um x de n vezes o delta de n menos 0, eu tenho um x de n0. Então, eu só vou ter uma amostra em n0, não nulo em n0, e eu peço que vocês analisem. Essa aqui vai ser a atividade para vocês, porque o pessoal pode começar a acionar aqui. Então, vejam o seguinte. Com isso, a gente termina a aula de hoje, vocês vão olhar essa parte aqui. A gente vai fazer a chamada ainda. Mas eu quero que vocês comecem a resolver a lista de exercício. Então, deixa eu abrir a lista de exercício aqui. Olha, na lista de exercício, ó, eu quero que vocês escrevam, já podem fazer a sétima, e vocês já podem analisar isso daqui, ó. Pelo menos a 8A e a 8C. A letra B e a letra D não vão resolver porque vocês não sabem ainda o significado deste asterisco, como fazer a convolução. Ok? Então, resolver a letra 7, ou questão 7, e a 8A e 8B. Bom, vamos agora fazer a chamada, a prestigiar os que vieram.